O microfone está aqui, se preferirem também escrever. A Mauri. Como eu sou professor de biologia, eu me encantei, já tinha encantado, até provoquei minha diretora, está lá, ela com o esposo, vieram, porque eu fiz a propaganda lá na escola, a Maurina, com o esposo ali, então vieram. Obrigado. Então, para dizer assim, o caso do efeito estufa, né? Que é uma coisa realmente que sempre eu digo para o meu aluno, se não tivesse, seríamos como Vênus, quente demais e frio demais à noite, e não teria vida na Terra. Mas a pergunta seria assim, como a gente ser protagonista para poder disseminar essas coisas de uma forma na sociedade? Porque realmente é difícil, né? Mas eu queria que, com a sua experiência, como é que a gente vai produzir isso? Bom, tentando ser bem católico agora, porque existiam várias respostas não católicas e perfeitamente justas. Toda educação ambiental passa por aí. Mas tentando pegar o espírito da encíclica. Em primeiro lugar, ajudando os jovens, principalmente os jovens, a terem o coração apaziguado. Essa paz interior do qual o Papa fala. O que significa isso? Você aprender a conviver consigo mesmo, a cultivar certas coisas simples. Vou dar um exemplo. Cada vez é mais difícil. Tem vários programas de televisão. Agora está na moda, eu estou pegando esse exemplo porque é uma coisa que está na moda. Programas de televisão que ensinam as pessoas a cozinhar em casa. Certo? Acontece que hoje em dia os jovens casais frequentemente comem comida congelada. Certo? Comida congelada duplica ou triplica o volume de lixo produzido em cada família. Podem ver nas suas casas. Se vocês fazem um almoço com comida congelada, proporcionalmente o volume de lixo é muito maior, porque tem uma embalagem que é potencialmente poluidora, tem um monte de coisas. Mas para você cozinhar em casa, você tem que sentir que esse cozinhar é um gesto de amor, é alguma coisa que te realiza na relação com a família, não uma coisa que te exaure no final do dia, mas uma coisa que te dá um certo estímulo no final do dia. Tá certo? Então, acho que essas coisas implicam, então, em primeiro lugar, um espírito capaz de se dedicar à preservação do meio ambiente, porque vocês perceberam que a preservação do meio ambiente é uma questão de cuidado. E o cuidado implica na sua capacidade de ser terno com as coisas que você tem em torno de você. Isso eu aprendi com um velho pescador. Foi um cara que me ensinou o que eu sei de ecologia, eu devo a ele. Seu Tonico Lancha. Ele dizia, quem não respeita, porque tinha o pescador que não limpava a rede quando voltava do mar. Ele dizia, quem não lava a rede, não respeita a rede. E quem não respeita a rede, não vai respeitar o peixe, não vai respeitar a mulher, não vai respeitar o filho. Vai fazer violência com todos. Entendi? Então, acho que a primeira coisa é... Eu acho que essa é a diferença. Não, teria muitas outras coisas, mas eu acho que essa é a nossa contribuição para a questão ambiental. Tá ok? Tudo bem. Uma pergunta prática, então. Temos esperança para que esta encíclica possa ser interpretada devidamente os políticos nestas novas conferências? Qual poderia ser o impacto? Assim, Francisco pode ser comparado que aquele que solta uma pedra no mar. Será que essas ondas atingirão aos políticos? Embora a gente tenha que fazer a nossa parte também, a nossa vida, mas
que podemos esperar, então, nessa futura? Eu diria o seguinte, com certeza, Francisco é o líder político com mais autoridade moral desse nosso tempo atual. Nenhum líder político vai ter coragem de chegar e dizer publicamente: o Papa falou besteira, eu vou fazer diferente dele. Isso é garantido. Então, que isso vai ter um peso objetivo na conferência, vai. Se isso... Tem aquele problema. Mas e o pós-conferência? As pessoas vão seguir o que foi falado? Isso já é um outro problema, certo? Mas eu diria o seguinte, se você pegar a Patim Terres do João... Foi Paulo VI ou João XXIII? João XXIII, João XXIII, desculpe. A Patim Terres do João XXIII, as pessoas vão dizer que não houve paz no mundo porque houve a Patim Terres. Mas houve esperança no mundo porque houve a Patim Terres. Eu acho que a função da igreja não é semear o poder de mudança, mas é semear a esperança da mudança. Então, sem dúvida, Laudato Si semeia a esperança, e a esperança dá frutos no tempo. Entende? Obrigado, professor Borba. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Continuando, então, já que a gente falou da COP de Paris, né, no final do ano, como o senhor vê a situação do Brasil nessa negociação, né, já que tem aquele parágrafo importante, né, da política internacional, já que temos, nos últimos números, um drástico aumento no desmatamento da Amazônia legal, incluindo também os países circunvizinhos, e com o avanço da agropecuária nessa região. Olha, eu acho que, assim, sendo sincero, e não quero ser alarmista, catastrofista, nada disso. Mas, objetivamente, não dá para dizer o que vai acontecer, como vai ser o Brasil na COP, porque a gente não sabe nem sequer quem vai ser a presidente da República na COP. Eu acho difícil o impeachment da Dilma, mas vocês já ouviram falar do impeachment branco que a Dilma já sofreu. Tem gente que diz que hoje o Eduardo Cunha faz mais às vezes de presidente da República do que a Dilma e o Temer. Nós estamos num momento, por causa do nosso problema interno, de muita incerteza política. Então, nós temos que ver, primeiro, como as incertezas políticas brasileiras vão se resolver, para depois saber o que vai acontecer no Brasil em relação à COP. Agora, eu diria, se continuar a tendência do primeiro governo Dilma, as perspectivas são as piores possíveis. Porque o problema do Brasil no governo Dilma não é simplesmente de permitiu o desmatamento da Amazônia. Não criou as condições de um desenvolvimento alternativo que eram propostas, plataforma do seu próprio partido. Entende? Porque o problema da Amazônia não é que você, para o Brasil, do ponto de vista socioeconômico, não do ponto de vista ambiental, tentando fazer essa separação. O problema do desmatamento da Amazônia não é que o desmatamento da Amazônia é um dano ambiental. O problema é que o desmatamento da Amazônia é uma péssima forma de explorar economicamente aquela região. A floresta ali de pé a médio prazo, e ainda com esses programas de créditos de carbono que estão surgindo agora, provavelmente o Brasil ganharia muito mais, com muito menos investimento, mantendo a floresta do que derrubando para criar gado.
poucas áreas ali, o gado funciona bem, tem vários problemas. Outro problema dessa questão da Amazônia, o exemplo dessa situação... desculpa, gente, faltou agora. Eu ia dar um outro exemplo que o professor Recupero tinha dado também, ele tinha comentado... Era uma questão também importante dessa questão de como o Brasil poderia aproveitar, mas, desculpa, fugiu, gente, lamento. Se voltar antes de vocês irem dormir, eu conto para vocês. Primeiramente, agradecer, né? Penso que para todos foi maravilhoso. E o senhor falou sobre os créditos de carbono. O Papa Francisco cita que os países industrializados, eles também, ao mesmo tempo que eles oprimem os outros países pela dívida externa, eles também têm uma dívida ambiental. Poderia explicar um pouco para nós sobre essa dívida ambiental? Tá. Essa parte dos créditos de carbono, eu acho uma das partes mais complicadas da encíclica, porque, para quem é técnico, eu acho que existe uma certa confusão aí. Ele faz uma leitura do problema dos créditos de carbono, existem outras. É o seguinte, a ideia é que os países que mais poluíram o mundo historicamente, hoje em dia os dois principais são Estados Unidos e China, criaram um ônus para todas as outras sociedades, todos os outros países, porque quem poluiu foram eles, mas todos nós vamos pagar, tá certo? Então, uma proposta que surgiu numa certa época recente foi o do chamado crédito de carbono, que é o seguinte: um poluidor que não tem como reduzir a sua emissão de poluentes, particularmente gás carbônico, paga uma outra área para fazer uma floresta, porque a floresta, quando crescer, a madeira vai ter que absorver esse gás carbônico para crescer, e, com isso, vai reduzir a quantidade de gases de poluição no ar. Pois bem, o Papa diz, ele condena isso como uma solução mercantilista. Eu pago para você ficar como floresta, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Ele diz, isso está errado. Os dois, o poluidor, ele tem que continuar arcando com a sua responsabilidade, tem que parar de poluir. O que eu acho que fica complicado é que ele está criticando o crédito de carbono nessa perspectiva. Porém, de fato, tecnicamente, o crédito de carbono é a única alternativa que eu vejo viável para a manutenção das florestas tropicais hoje. Porque você não pode dizer, o fulano vai viver numa floresta tropical e vai ter que viver como índio, mesmo que ele não queira viver como índio, porque se viver como índio fosse bom, você não tinha todos os índios tentando comprar carro, mandar os filhos para as universidades. Vida de índio é bom para quem é branco. Para o índio, o bom é a vida do branco. Na verdade, o ideal é uma vida que integre as duas. Certo? Mas para você ter condições do índio poder ter uma vida de branco, mantendo a floresta na qual ele vive, precisa de dinheiro. Como é que você vai conseguir dinheiro? O crédito de carbono é uma alternativa viável. O único problema é esse, é se o crédito de carbono é lido numa perspectiva mercantilista. Eu pago e faço o que eu quero. Eu pago para você, eu compro você, compro a sua consciência, compro a sua terra e posso fazer o que eu quiser aqui no meu pedaço. Entendeu? Sim. Há uns
10 anos atrás, 8 anos atrás, assim, participando em congressos, em simpósios, assim, falar em produtos ecológicos, né, de origem conhecida, era uma coisa assim, muito teórica ainda na vida do dia a dia da indústria, né? E hoje em dia, assim, eu vejo assim, a cada dia recebe os fornecedores e tudo, e que se tratam de multinacionais, eles têm sempre mais apresentado produtos alternativos, né? Produtos com uma biodegradabilidade maior, né? Porém, é assim, e há uma sensibilidade, há uma adesão. Isso eu sinto muito forte. Aí se esbarra, logicamente, entra na questão econômica, né? Por causa que esses produtos, muitas vezes, custam 3, 4 vezes maior do que o outro. Mas o que eu queria dizer, assim, que eu sou testemunha dessa mudança, logicamente, naquele pedaço, naquele meu âmbito que eu trabalho, assim, dessa mudança já que tem, de produtos que já há muito tempo estavam no mercado, que hoje já estão saindo no mercado, que estão vindo outros substituindo esses. Então, me parece assim... Sim, isso é verdade. Agora, aí só uma coisa que não é uma objeção ao que você está dizendo, tá ok? Não estou objetando. Isso realmente é verdade. Eu me lembro que uma vez o diretor-geral de uma grande indústria química aqui ele era um francês, estava como diretor-geral de um grande complexo químico francês aqui no Brasil, me disse: o que vocês têm que perceber é que antes de eu ser o diretor de uma indústria química, eu sou o pai dos meus filhos. Se eu vou arrumar emprego na indústria química é uma coisa, se os meus filhos vão sobreviver é outra. Existe uma escala de prioridades. Agora, o que Bento XVI e Bento XVI 2.0, digamos, Francisco, colocam os dois em formas diferentes, mas eles compartilham essa mesma preocupação, é o seguinte: a sociedade é realmente cada vez mais solidária, mas ela é cada vez menos capaz de sacrifício. Como é que a pergunta que Francisco coloca na Laudato Si de uma forma muito, muito discreta, porque ele não está fazendo essa encíclica para questionar o mundo, ele está fazendo essa encíclica para ajudar o mundo. Mas a questão que ele coloca é: mas até que ponto o homem de hoje estaria disponível a se sacrificar na hora que dissesse, não dá mesmo, eu vou ter que perder alguma coisa. Ele diz também, outra ideia, eu acabei passando por cima na pressa aqui, ele diz que talvez o mundo tenha que fazer, os países ricos tenham que abdicar a uma parte do bem-estar, do conforto que eles já têm. Não é estagnar, parar onde está, é voltar atrás. Digamos, o fulano tem hoje dinheiro para ter 2 carros, ele vai ter que dizer, eu só posso ter um carro. A lei, assim como lá na China, eles proíbem muitos filhos, vai talvez ter que ter uma coisa assim, proibir a pessoa de ter carro, dizer, você não pode sair de carro hoje, porque vai poluir demais, coisas desse tipo. Ele diz, até que ponto o homem, sem a percepção do amor de Deus e do sacrifício de Deus por ele, homem, é capaz de se sacrificar pelos outros? Essa é a pergunta complicada. É aquilo que você falou. Tem o limite econômico. E até que ponto nós vamos superar a barreira do limite econômico quando isso for necessário? Obrigado. Só colaborando, quando foi citada a questão do crédito de carbono, só gostaria de lembrar também um outro fato, que os países em desenvolvimento, os países pobres,
também não podem se ancorar, né, numa desculpa de que porque os países ricos já poluíram bastante, já gastaram muito, agora é minha vez de poluir e vou fazer de qualquer forma. Né? Porque essa também é uma das grandes discussões das conferências. Né? Então, assim, essa responsabilidade compartilhada, né, ela também é subsidiária. Sim, né? Ela perfeito. também tem que ser protagonista. Né? Não posso... É óbvio que já ficou provado que não dá para ter o mesmo padrão de vida, mesmo tipo de consumo que a população norte-americana ou até mesmo europeia em alguns países. Mas, só a título de curiosidade, a Noruega ela fez um acordo com o Brasil, há poucos anos atrás, no qual ela mandou para o governo brasileiro, disponibilizou uma quantia em dinheiro, num acordo que era específico para a região amazônica, para desenvolver e seguiu. E o próprio país, no nosso caso, o nosso país, não fez o dever de casa a tempo de gastar todo o dinheiro, né, que foi disponibilizado a título de crédito de carbono. Então, existem também essas problemáticas. Eu não saberia dizer melhor, mas só uma coisa, porque agora voltou o que tinha fugido aquela hora. Obrigado, porque você me fez lembrar. É o seguinte, só dar um exemplo dos problemas do Brasil nessa questão de futuro. Essa é uma coisa que eu devo também ao professor Recupero. Hoje, vários grandes conglomerados financeiros estão se desvencilhando dos seus investimentos em petróleo e carvão. Porque dizem, no futuro, tenha ou não tenha petróleo, a energia que vai mover o mundo vai ter que ser uma energia alternativa. Então, o custo do petróleo vai cair quando a hora que os carros trabalharem com outra fonte de energia que não petróleo. Quem vai querer petróleo? Petróleo é importante para produzir plástico, mas o preço vai ser muito menor. Enquanto o Brasil está proclamando maravilhas do pré-sal. Nós estamos já colhendo, já estamos gastando o dinheiro que nós iríamos ganhar no pré-sal, sendo que existe uma grande chance de, quando o petróleo do pré-sal começar a ser extraído, ser um produto de segunda qualidade no mercado internacional. Entende? Isso mostra como o Brasil está fora de sintonia, não com as aspirações dos homens de boa vontade, mas até com os interesses econômicos dos de menor boa vontade. Professor, eu trabalho com reciclagem de plásticos e hoje nós estamos deparando o grande problema do custo de energia. Eu acho que todo mundo está sofrendo aí com mais de 100% de aumento e vai vir mais um aumento esse mês. A semana passada eu tive com alguns técnicos, inclusive holandeses, que trabalham na Alemanha. Hoje os países de ponta, principalmente a energia solar, é a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão e a China. O Brasil nem aparece no mapa mundial ainda. Por quê? Porque tem um custo absurdamente alto, né? É totalmente inviável e eles não se conformam com a quantidade de sol que nós temos aqui, comparado com a Europa, principalmente, não aproveitamos isso, porque é inviável economicamente. Só para dar um número aí, hoje eu estou gastando 53 centavos por quilowatt, a energia solar hoje teria que gastar R$2 por quilo, 4 vezes mais. Então é praticamente inviável ainda. Porque os créditos de carbono, por exemplo, não conseguem cobrir esse custo ou financiar projetos dessa natureza, já que nós temos grandes problemas para construir barragens para hidrelétricas, etc. Já que o Brasil é rico em vento,
e principalmente em sol? Bom, começando pelo mais fácil da sua pergunta, porque é uma pergunta bem difícil. O vento, nós temos um problema, nós somos ricos em vento, mas as zonas onde o vento permite geração de energia eólica ao longo de todo o ano são relativamente poucas no país. O problema os nossos padrões de vento, na maior parte do país, são muito inconstantes para o aproveitamento como energia eólica. Agora, a energia solar realmente é um negócio... Eu diria que o nosso grande problema é que nós temos um baixíssimo investimento em capacidade intelectual. O que acontece? O Brasil educa pouco, oferece uma educação de má qualidade e está começando, estão pipocando essas incubadoras de projetos, etc., dentro das universidades, para aproveitar a criatividade dos jovens. Mas ainda é muito pouco, porque ainda funciona como um sistema alternativo. Entende? Não é você tem que ter a incubadora porque a indústria naturalmente não absorve o jovem criativo, porque o banco não vai financiar o projeto de um jovem. Então, você tem que ter essas estruturas alternativas. Você pega os Estados Unidos no final do século XIX, eles se industrializaram porque os banqueiros financiaram projetos malucos do tipo: vou criar uma energia que vai passar pelo fio e vai substituir a vela. E a gente não tem essa tradição aqui. Então, o que acontece? Fica muito difícil pensar em fontes alternativas, porque fontes alternativas implicam em investimentos contínuos em criatividade. Um outro problema que eu acho que é muito sério para nós é que o nosso debate é muito ideológico. O que significa que o debate é muito ideológico? Você, quando fala em energia solar, aí de repente tem um fulano que diz: nós deveríamos não construir a barragem na Amazônia porque nós poderíamos ter energia solar. Não pode. Não dá. Uma coisa não vai substituir a outra. Pelo menos não a curto prazo. Poderíamos fazer alguma coisa alternativa dentro, por exemplo, eu conversei uma vez, aqueles papos de avião. O cara sentou do meu lado no avião, o voo era longo, fomos conversando. Eu descobri que ele era um fazendeiro que extraía madeira na Amazônia. Aí ele me dizendo o seguinte, que ele tinha era todo um projeto ecologicamente balanceado. Aí ele descobriu que eu trabalhava com ecologia, ficou todo contente para mostrar como a fazenda dele era ecologicamente balanceada, como eles tinham que replantar as árvores, tinha uma taxa de extração. Mas ele disse: eu tenho um problema na minha fazenda. A minha fazenda só usa energia elétrica produzida pela queima dos galhos das árvores que eu derrubei para madeira. Tá, ok? Então, é um material que seria descartado de qualquer maneira, eu uso para gerar energia elétrica. Isso daria para eu gerar energia para a minha fazenda e daria para abastecer a cidade onde a fazenda está. Aí eu me prontifiquei a vender a energia para o governo. E o governo disse que comprava. Só que as regras que eles me impunham tornava inviável o meu negócio. Não valeria a pena eu gerar energia elétrica se tivesse que atender aos requisitos que eles me impunham.
Então, o que acontece? Fica muito difícil você pensar em sistemas alternativos se uma base ideológica de o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode, e talvez eu não estou dizendo que isso existia, talvez também alguma outra base. Agora, se essas coisas inviabilizam a montagem de sistemas alternativos, porque sistemas ecológicos são sempre naquela base do small is beautiful, o pequeno é belo. O que funciona em ecologia tem que ser pequeno. E para você ter uma coisa pequena resolvendo um problema grande, você tem que ter várias coisas pequenas interligadas. Isso implica em articulação, em reconhecimento das especificidades de cada local. Implica, para usar uma palavra cara à igreja, implica numa subsidiariedade bem entendida. Que subsidiariedade não é autonomia, não é Estado mínimo, mas é um Estado capaz de articular e incentivar as iniciativas locais. Se você não tem isso, você não consegue pensar em nada alternativo. Créditos de carbono poderiam ser usados? Para terminar a resposta. Poderiam. Porém, para isso, nós teríamos que ter, então, essa valorização da criatividade local, investimento em educação e a construção de uma rede interligada de projetos diferenciados, adequados a cada realidade. Gente, está muito boa a conversa, né? Acho que todo mundo ficaria aqui a noite toda, Borba, sinceramente. Mas eu vejo que tem gente de Salto, de Itu, mais perto de São Paulo. E então, talvez podemos encerrar por aqui, tá bom? Obrigado, hein, Obrigado, gente. Particularmente aos que vieram de mais longe, então, e que por causa talvez do meu excesso de fala estão ficando até mais tarde. A vocês particularmente muito obrigado, tá? Boa noite a todos.